escolher o melhor anticoncepcional para minha paciente? Foi a primeira pergunta que apareceu assim que eu botei a caixinha. Minutos depois apareceu essa pergunta. Como escolher o melhor anticoncepcional para minha paciente? Essa pergunta aí que o Will fez também apareceu muito na minha caixinha de pergunta. Anticoncepcional pode ser utilizado com antibióticos? Apareceu muito também. Apareceu a pergunta sobre interações medicamentosas com anticoncepcional, se tem medicamento que de fato corta o efeito do anticoncepcional. Então, tudo isso a gente vai falar nessa aula de hoje. Pega aí papel e caneta. Pessoal do OFP, das minhas turmas mais antigas, eles têm um bloquinho, ó. Tem um bloquinho desse daqui, ó. Esse bloquinho a gente anota tudo nele. Todo mundo ganhou. Só o pessoal que entrou agora que ainda não deu tempo, né? Mas a galera da UFP tem bloquinho para a gente poder anotar essas informações que são super importantes. Então, papel e caneta, bloquinho e caneta na mão aí, que nós vamos falar coisas importantes a respeito de anticoncepcional. E é óbvio, eu vou começar respondendo a primeira pergunta. Como escolher o melhor anticoncepcional para minha paciente? O que eu preciso de falar sobre isso? Primeiro, né? Não é a gente que escolhe o anticoncepcional para nosso paciente. Quem escolhe é o ginecologista. Isso tem que ficar muito claro, né? Ou o ginecologista, ou o médico, o clínico geral que a paciente for, não é da nossa alçada, enquanto farmacêuticos, prescrever anticoncepcionais. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conhecer tudo para saber orientar. Mas não é a nossa alçada fazer a prescrição, escolher o anticoncepcional para nossa paciente. Porém, todavia, contudo, o que acontece na real lá no balcão? Aparece um monte de mulher pedindo indicação de anticoncepcional. É ou não é realidade? Quantas vezes que vocês já passaram pela situação de estarem lá na farmácia e apareceu uma adolescente, apareceu uma mulher mais jovem, ou até mesmo uma mulher mais velha pedindo uma indicação de um anticoncepcional. Estou vendo o pessoal da turma 4 desesperado pelo bloquinho, que não ganharam. É porque esse bloquinho ele foi um presente que foi dado para a turma 1, e todo mundo da turma 1 ganhou, e alguns alunos da turma 2 também ganharam. Direto vocês vão ver daqui para frente sorteio, eu faço sorteio, promovo alguns concursos aí nas turmas, e todo mundo vai ter oportunidade de ganhar. É bloquinho, é canequinha, é um bocado de presente que a gente tem. Fiquem tranquilos que vocês vão receber, tá? Então, pessoal, aparece muita gente na farmácia perguntando: o que nós vamos precisar de saber sobre anticoncepcional? Se você for fazer uma indicação, se você tiver, né, se você se sentir à vontade para fazer essa indicação para o paciente, você vai precisar de conhecer como o anticoncepcional funciona. Você tem uma infinidade de tipos de anticoncepcional lá na farmácia e você vai precisar de conhecer o funcionamento para você saber quem é melhor para quem. Porque, tipo assim, você vai ter anticoncepcionais que têm um efeito melhor, por exemplo, na pele. Você vai ter anticoncepcionais que têm um efeito melhor para mulher que incha, para reduzir cólica menstrual. E o efeito principal que você busca é o efeito contraceptivo, é não engravidar. Mas todo o anticoncepcional, ele vem com esses efeitos que a gente chama de efeitos secundários. E esses efeitos secundários é que vão te ajudar na escolha desse anticoncepcional para paciente. No caso, se você for escolher. Mas mesmo que você não vai escolher, prescrever, indicar, né, que não é a nossa alçada, como eu disse, se a mulher chegar reclamando de determinados sintomas, você precisa de estar preparado para identificar que esse problema pode ser do anticoncepcional dessa mulher. O que você vai anotar de cara aí? O anticoncepcional, a pílula, tô falando da pílula agora, pílula do injetável e até do DIU de Mirena, que também é hormonal. Então, tô falando desses hormonais. O que vai acontecer com os anticoncepcionais hormonais? Os anticoncepcionais hormonais, eles vão ser de duas formas diferentes, principalmente. Ou eles vão ser no formato de mini pílula,
Esse formato de mini pílula significa que é um hormônio só que vai estar atuando como contraceptivo, ou você pode ter o anticoncepcional combinado. O anticoncepcional combinado, ele vem com 2 hormônios combinados. E aí nós vamos começar falando por eles, né? Quando você tem um anticoncepcional, uma pílula combinada, ou injetável, que são 2 hormônios, né? Quando você tem a combinação de hormônios, você vai ter basicamente um hormônio que é estrógeno e um hormônio que é progestágeno. A parte do hormônio, da parte do estrógeno, o objetivo do estrógeno é impedir a ovulação. Então, o que ele faz? Ele vai atuar em nível de bloqueio de FSH, de LH e bloquear a sua ovulação. Para você ovular, para você que é mulher ovular, você vai ter um pico de estrogênio no meio do seu ciclo menstrual, né? Então, lembrando, né? Eu sempre falo isso, mas também não custa falar de novo. Ciclo menstrual não é o período da menstruação. Ciclo menstrual é um mês inteiro. É o tempo entre uma menstruação e outra. Então, o ciclo é isso. Na metade do ciclo, você tem um pico de estrogênio, quando a pessoa não toma anticoncepcional, e esse pico de estrogênio faz a mulher ovular. Então, quando a mulher toma um estrogênio, ela bloqueia a ovulação, porque não tem pico. O estrogênio, ele é contínuo, ele é constante, a mesma quantidade em cada comprimidinho. Então, ele se mantém constante e dá uma enganada lá na sua hipófise, e daí você não tem esse pico de estrogênio, por isso você não ovula. Então, qual o objetivo da parte do estrogênio? O objetivo da parte dele é fazer a mulher não ovular. Pronto. Mas, além disso, você tem uma parte do anticoncepcional, o outro hormônio, é o hormônio progestágeno. Qual é o objetivo desse hormônio progestágeno? Produzir alguns efeitos secundários. Exemplo, ele causa um espessamento do muco cervical, ele deixa o muco cervical, o muco é como se fosse um líquido, só que ele é viscoso, ele é grosso, né? É o líquido, tipo líquido quando a mulher ela tá lubrificada, pronta para uma relação sexual. Esse líquido, quando a mulher tá lubrificada e pronta para uma relação sexual, ele naturalmente, biologicamente, ele é fabricado pelo corpo para ajudar o espermatozoide a deslizar a vagina dentro, pela trompa, e chegar lá onde está o óvulo. Então, o que acontece quando a mulher toma o anticoncepcional? A parte do progestágeno, né? O hormônio que emita a parte da progesterona aí. O que ele faz? Ele deixa o muco cervical mais espesso, mais grosso. Quando ele faz isso, ele dificulta a passagem do espermatozoide. Então, ele atrapalha o espermatozoide a chegar até o óvulo. Caso a mulher ovulasse, ele atrapalharia chegar até o óvulo. As bulas, muitas bulas, elas vêm dizendo assim que o progestágeno, ele torna o ambiente do útero e da trompa e da vagina hostil ao espermatozoide. Então, a pílula anticoncepcional combinada ou injetável, eles vêm com esse objetivo: impedir a ovulação da mulher e, além de impedir a ovulação, atrapalhar a chegada do espermatozoide até o óvulo, caso ela ovulasse, né? Então, ele dá uma modificada no muco, espessa, deixa o útero de uma forma que não permite a movimentação ali do espermatozoide. Basicamente, é assim que funciona.